Olá, pessoal. Agora vamos estudar mais um elemento de simetria. Hoje vamos falar sobre eixo de rotação imprópria, também conhecido como SN. Bom, o que seria eixo de rotação impróprio? Ele é, na verdade, uma operação de simetria combinada, né? Um elemento de simetria que, na verdade, se confunde sendo uma operação de simetria. Consiste, então, você efetuar uma rotação CN, seguido por uma reflexão no plano especular que é perpendicular a essa rotação. Então, essa operação também é conhecida de rotorreflexão. Na imagem abaixo, a gente ilustra esse exemplo para uma molécula de metano, onde você tem uma rotação C4, ou seja, de 90 graus nesse eixo aqui ilustrado. Então, percebam que a molécula A e B elas vão mudar de posição, né? A vai vir para frente, né? E a B para trás. E depois você tem um espelho que é perpendicular a esse eixo, então que vai gerar essa imagem da molécula. E se você reparar agora, essa imagem aqui, ela é igual, né? Ela é igual à orientação original. Então, a orientação final da molécula, ela é igual à orientação inicial. Então, uma outra observação sobre essa operação de simetria, ou eixo de rotorreflexão, rotação imprópria, nesse caso, ela teria um elemento de simetria chamado de S4, né? Você é o seguinte, somente ao final do conjunto de operações de simetria, o arranjo molecular deve ser indistinguível do inicial, né? Que é o que acontece nesse caso. Então, a molécula tetraédrica tem um elemento de simetria chamado de S4, né? Uma rotação de 90 graus, seguida de uma reflexão a um plano que é perpendicular ao eixo de rotação. Bom, uma outra definição que a gente tem é o seguinte, sobre o SN. Ele é um eixo de rotação e reflexão de ordem N, onde, se a molécula tem um eixo de rotação e reflexão, né, e essa rotação ela é 360 graus dividido por N, seguido de uma reflexão perpendicular ao longo do eixo de rotação, ela tem que produzir uma configuração indistinguível, ou seja, idêntica à da molécula de partida. De uma maneira mais simples, a eixo de rotação impróprio SN é quando uma molécula gira em torno de um eixo e a orientação resultante se reflete a um plano perpendicular a esse eixo, gerando uma orientação que é sobreponível à original. Eu acho que essas duas explicações estão bem claras o que é o eixo de rotação impróprio SN. Um outro exemplo simples que eu gosto de mostrar é uma molécula de BF3. Né? Nesse caso, a gente tendo a rotação dela, né, fazendo inicialmente uma rotação, um C3, né? Então você vai ter um na rotação de 120 graus, um indo no lugar no 2 e o 2 indo no lugar do 3, né? Produzindo a imagem. Então você teria aqui a aplicação de um C3, e aí você teria a produção dessa estrutura, fazendo então agora, como esse eixo ele tá fora do quadro, né, do plano, ele atravessa perpendicularmente ao plano, o eixo de reflexão ele é neste plano, né? Então fazendo a reflexão você vai produzir uma imagem final que é exatamente idêntica à imagem original. Ela é idêntica à imagem original. Então, logo, ela tem o eixo a gente prova que esse eixo de rotação S3 existe para a molécula de BF3. Bom, indo para o próximo exemplo, a gente vai provar que a operação C3 sigma V e a operação sigma V C3 vão gerar uma configuração que ela é indistinguível ao original, né? Então, basicamente, a anterior a gente já fez, né? Então, fazendo um C3 inicialmente, foi o que a gente fez no outro caso, onde você tem
a posição 1 do fluxo indo para a posição 2, A2 para o 3 e A3 na posição 1, né? Depois fazendo a reflexão dessa rotação, a gente fez um C3, fazendo uma reflexão, a gente vai ter agora a reflexão, ela foi feita num outro plano, é como se você tivesse um espelho aqui na frente, né? E aí você vai produzir o 1, o 2 e o 3, né? Você vê a inversão, e aí você tem que essa configuração, ela é exatamente, né, equivalente, né, à inicial, né, equivalente assim, às posições. Tá? Indo agora para o caso de cima, primeiro ele faz a reflexão no espelho, né, pelo sigma V, onde ele mostra, e aí você tem, né, a inversão da imagem, né, o 2 indo para frente agora, né, o 1, depois você tem a rotação C3, né, o 1 no lugar do 3, 3 no lugar do 2, e o 2 no lugar do 1, e essa configuração também é idêntica à original, né, em questões de configurações moleculares. Não em questões dos mesmos átomos, né, que foram movimentados, né, estão na posição, mas no final você gerou uma operação indistinguível. Bom, um outro caso interessante é a gente olhar uma operação S2, que a gente vai ver que, na verdade, o S2 ele não é considerado um elemento de simetria, mas vamos provar que, nesse caso, a molécula trans de cloroetileno tem um elemento de simetria S2. Então, foi feito um eixo de rotação, uma molécula trans, né, um eixo de rotação em que, girando 180 graus ao longo desse eixo X, né, o que vai acontecer? O cloro vai no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio no lugar do cloro, né, e para o outro lado, como a gente está girando a molécula toda, esse cloro vai vir para cá, e o hidrogênio ele vai vir se posicionar no local, né, no lugar do cloro, né? Então, fazendo essa movimentação aí, né, cloro no lugar do hidrogênio, hidrogênio no lugar do cloro, aí você tem um plano de reflexão que está sendo mostrado aqui, que ela é perpendicular ao C2, né, você então inverte a molécula, veja quem está, né, o espelho dela, né, e aí a gente vê que essa imagem aqui, né, ela é idêntica à original, né? Então, aí, provando que existe o elemento, né, o S2. Tá? Então, a figura, letra A, a estrutura original, a B, a gente aplicou o elemento de simetria C2, né, operação de simetria C2, rotação seguida de uma reflexão, então, provando o S2. Agora, o C4, como eu mostrei, né, essa operação do C4, do metano, né, prove que a molécula de metano tem simetria S4, várias maneiras de provar. Essa figura, que é uma figura que ele representa de uma forma, vou colocar o apontador aqui, que você não fazendo fora do cubo, né, um pouquinho mais complicado de ver, então, ele faz uma rotação, nesse sentido aqui, desse eixo que está aqui, né, rotação de 90 graus, seguido de reflexão, é um plano que você vê que está a perpendicular, 90 graus de rotação, e aí você tem inversão dessa ligação, e você vai perceber que essa estrutura é a mesma daqui. Agora, vamos ver dois casos interessantes, né, da operação S4. A gente vê que a operação, vamos fazer uma operação S4. Perceba agora o metano no cubo, né? Então, como é que ficaria agora, né? Então, na verdade, vai ser só mudar o sentido da rotação. Ó. O H1 veio para cá, o H2 veio para cá. Então, está rodando no sentido H4 veio para cá e o H3 veio para cá. Mudamos 90 graus. Então, chega... Isso daqui a gente fez a operação C4.
Depois, se a gente está rodando nesse ao longo desse eixo, o plano de reflexão ele fica exatamente aqui embaixo, né? Então, basicamente, é você inverter esse cubo, né? Você inverte o cubo, né? Você vai ver essa imagem, né? Fazendo a projeção, você teria o quê? Você teria essa imagem aqui primeiro, né? E a outra lá no fundo, né? Você teria essa aqui na ponta, né? O H3, né? Que é o espelho, e o H4 lá no fundo, né? E aí é o que acontece. Aí, se você olhar, essa representação aqui, ela é idêntica a essa representação, que é idêntica, porque todos os hidrogênios são hidrogênios. Aqui está botando cores diferentes e números para facilitar esse tipo de visualização. E o mais interessante é que se você faz um C4 seguido de um plano de reflexão, e se você também faz um C2 direto, ou seja, roda isso daqui 180 graus, né? Em vez de você fazer um C4, você faz um C2, você vai chegar e vai produzir exatamente a mesma imagem. Então, se você roda 90, depois mais 90, né? O H1 ele vai sair daqui e vai vir para cá, né? E o H2 também, né? Vai vir para cá no lugar do H1. H2 no lugar do H1 e o H1 no lugar do H2. E embaixo vai acontecer a mesma coisa. Então, aqui um C2 provando também que gera uma configuração. Então, a gente identificou que, além da molécula de metano ter um eixo impróprio S4, ela tem um C2, tem um C2, né? Ela não tem um C4, né? Mas tem um C2. Um C4 multiplicado por um sigma H vai gerar um S4. Ela tem um S4, a gente prova que o S4 molécula de metano tem, e tem também um C2, tá? Muito interessante. E aí, né, antes de chegar no próximo exemplo, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que dá para você fazer esse tipo de simulação em casa, né? Você pode criar uma configuração como essa, me afastando um pouco para vocês verem, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a molécula de metano, as ligações são representadas na cor vermelha, né? Cada um é hidrogênio. Eu reparo que na imagem aqui, a gente tem perto de mim esse hidrogênio aqui, que está perto da minha cabeça, e esse outro que está embaixo, né? Ambos do meu lado, né? Então, vamos fixar aqui, ó, o hidrogênio, esse daqui que está na parte esquerda, na verdade, na parte direita no vídeo, né? Ó, fazendo aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, você realiza a operação C4, né? E agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer reflexão no espelho, né? E como é que seria a reflexão nesse espelho, né? Essa parte de baixo, ela vai se inverter. Isso daqui vai ficar mais longe, isso aqui mais perto de mim, né? Então, fazendo essa reflexão, você teria o quê, ó? Isso aqui é mais perto, isso daqui é mais longe, né? Você teria exatamente essa estrutura aqui, que é equivalente, né? Vamos realizar de novo, ó. Realizo C4, rodei C4, e agora a gente vai rodar, ó. Só que quando a gente roda, esse aqui, ó, vai ficar mais próximo de mim, né? E o outro mais distante, ó, de novo, né? E aí a gente chega na imagem equivalente, certo? Bom, pessoal, um outro caso interessante para a gente estudar é comparar a molécula de metano com a molécula de clorometano. Será que ambas têm S4? Então, a gente trouxe uma a gente já estudou, e a outra, né? Então, vamos fazer as duas operações de simetria para ver se geram as estruturas, né, que são indistinguíveis à original. Então, pegando o metano, realizando uma rotação de 90 graus, né, rodando 90 graus. Olá, pá. Agora você faz a reflexão. Fazendo a reflexão, a imagem ela é indistinguível da original? Sim, ela é. Perfeito, muito bom. Vamos ver agora o diclorometano. Então, ela tem S4 metano. Diclorometano, fazendo a rotação de 90 graus. Fiz a rotação de 90 graus. Pá. Agora faz a reflexão. A imagem é distinguível à original? Resposta é não. Porque olha agora que vocês teriam os hidrogênios de branco, agora estão em posições diferentes. Agora quem está é o cloro, né? Então não é a mesma posição, né? As imagens não são
sobreponíveis nesse caso. Então, o diclorometano não possui o S4, apenas o metanol. Bom, uma outra coisa interessante que é legal falar, apesar de a gente estar estudando apenas eixo de rotação impróprio, é os eixos de rotações próprios, né, que é o CN, que o metano tem, né? Repara que ao longo de cada ligação ele possui um eixo C3, né, 4C3, a molécula de metano. E também possui eixos C2, né? Se a gente vê exatamente aqui em cima, ó, a gente rodar 180 graus, a gente tem um eixo de rotação próprio C2, né? Aqui também, e na outra direção também. Então, 3C2 e 3C3, né? Então, o metano possui 3 eixos S4, isso é muito interessante, que coincide com os eixos X, Y e Z, e 3 eixos C2. Né? O metano também possui 4 eixos C3, tá? E vários planos de simetria. A molécula aqui tem muito elemento de simetria. Bom, um outro caso interessante é esse daqui, ó. Qual o plano de simetria da molécula de cloroetileno? Isso é uma boa pergunta, né? E aí, dá para fazer um C2 seguido de reflexão? Veja que não tem, aí no caso seria S1, você teria que fazer uma rotação de 360 graus seguido de reflexão, mas S1 é considerado um eixo de rotação impróprio, é o que a gente vai estudar. Tá? Então, o plano de simetria é o XY, né? E o eixo, né, Z seria um S1. Então, a gente vai ver que esses casos especiais, tanto S1 e S2, não são considerados, né, um eixo de rotação impróprio. O S1, essa operação não é considerada, pois você consegue fazer um C1 e uma reflexão. Então, na verdade, se você pegar esse ponto, né, girar ele 360 graus, fazer uma reflexão, basicamente a operação de simetria que você está fazendo é a reflexão. Então, ele entende que é a mesma coisa que você realizar o plano de simetria. E o S2? O S2, de maneira análoga, né, ou fazendo uma outra comparação, o que seria o S2? Seria você fazer uma operação C2 seguida de uma reflexão, mas a gente vai ver que, na verdade, você fazer um C2 de 180 graus seguido de uma reflexão, você nada mais está fazendo a operação de simetria de centro de inversão. Então, quando você faz o S1, você está fazendo, na verdade, um plano de simetria. Quando você faz o S2, na verdade, você está fazendo um centro de inversão, e é por isso que eles não são considerados como elementos de simetria, né? Enfim. Bom, uma outra molécula muito interessante para falar, que também não é fácil de demonstrar, é a molécula de aleno. Né? Você vê que a molécula de aleno, essas duas ligações estão no plano e esses dois hidrogênios aqui estão fora do plano. Esses dois hidrogênios aqui no plano, esses dois fora do plano. E se a gente girar ao longo desse eixo aqui da ligação, né, da parte central, os carbonos, 180 graus, a gente chega na mesma estrutura. Mas o mais legal do aleno é você provar que ele tem um S4. E é o que a gente vai mostrar agora nessa estrutura aqui. Então, aqui são todos os elementos de simetria, alguns elementos de simetria, né? Então, repara que ao longo desse eixo aqui a gente também tem um C2, passando aqui no meio, comentei, você tem um C2, e aqui também por cima, né, nesse outro eixo, tem um C2. 3 C2, e aqui nesse eixo a gente consegue visualizar um S4. Ele vai demonstrar aqui, fazendo uma rotação, né? Ele faz uma rotação seguido de uma reflexão, né? Então, ele faz essa rotação. Perceba que esses hidrogênios agora vão no plano, esse outro lado, o hidrogênio vai para fora do plano, os dois hidrogênios, um para fora do slide, outro para dentro do slide, fazendo a rotação, a gente chega na mesma, essa última estrutura, na primeira estrutura. Bom, aí se alguém tiver um interesse, você também poderia fazer a molécula de aleno, né, mostrando aqui para vocês a molécula de aleno feita por isopor, muito interessante, né, que você faria o seguinte, né, você faria uma rotação de 90 graus, né, repara com isso daqui, ó, quando eu mover então ele para cá, vai representar 90 graus, faz uma rotação de 90 graus seguido de uma reflexão. O que é a reflexão, né? Essa parte aqui vai estar mais próxima, né, vai inverter, então vai ser na verdade isso. Né? E aí a gente chega na mesma estrutura original, tá certo? Um pouquinho complicado de visualizar. Bom, o que mais a gente tem para falar? Um outro assunto aqui para falar
Então, do aleno a gente já comentou, né? Você tem um S4, C2 seguido de reflexão. Aqui algumas informações, né? Que se uma molécula tem um centro de inversão, também necessariamente ela tem um C2. A gente viu isso. Centro de inversão e C2 é a mesma coisa. Um eixo impróprio CN de ordem par dá lugar a uma série de operações, né? Então você pode um CN, né? Você pode fazer, que seria de ordem par, C2 levar por N, repetir ele 2 vezes, 3 vezes, quando o N é par. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Se você faz C4 4 vezes, né? Vai chegar na função identidade, tá? Quando o N é par, tá? E por aí vai. Né? E aqui a gente vai, toda vez que você vai multiplicando o número de eixos impróprios, né? Faz uma vez, duas, na verdade, você está sempre repetindo operações de simetria. O eixo de rotação versus o plano de reflexão. Tá certo? Uma outra coisa aqui interessante é, então, Cn por N vai ser igual a E, né? E Cn por 2N, quando o número é ímpar, vai ser igual a E. Se o número é par, vai ser Cn por E, né, elevado a E, e Cn elevado a 2N vai ser igual a E se o número for ímpar. E Cn, né, C2N elevado a N é igual a I para o número ímpar e é o centro de inversão. Então, são correlações que você pode ter interessantes. Agora, alguns exercícios que vocês já sabem até a resposta, né? A água tem eixo de rotação impróprio, a água seria um S2, né? Você faria uma rotação de 180 graus seguindo de reflexão, mas S2 a gente sabe que não pode ser. BF3. BF3 tem S3, a gente viu metano tem S4, vários S4. O PTCl4, né, roda 90 graus, plano de reflexão também tem S4. Um 4 de fluorbenzeno teria um S2, mas S2 não é eixo impróprio. E uma estrutura octaédrica teria S4, né, ao longo de você rodar 90 graus fazendo o plano de reflexão chegaria, e também teria um S6, que aí é mais complicado de visualizar. Bom, fazendo um resumo, né, um panorama de tudo o que a gente falou, né, a gente teria as operações de simetria, por exemplo, a identidade, que seria o elemento de simetria todo espaço. Uma operação de simetria rotação por 360 graus dividido por N, onde os elementos de simetria seria a enésima do eixo de simetria, seria o Cn. Reflexão seria o sigma, inversão seria o centro de inversão, o elemento de simetria, o I. A rotação seguida por reflexão seria o Sn. Então, um panorama, um resumo de tudo que foi falado. Para a gente finalizar essa parte, é bom entender que dá para correlacionar algumas propriedades das moléculas, como atividade ótica e polaridade com os elementos de simetria. Então, tem alguns critérios, por exemplo. Se uma molécula tem ou não atividade, é só observar, né, se a molécula tem uma imagem superponível à imagem do espelho. Se ela tiver uma imagem superponível, então ela não tem atividade ótica, não tem atividade opticamente ativa. Então, o critério que eles fazem é que é o seguinte: se a molécula tiver um SN, se ela apresentar um eixo SN, então ela não vai ter atividade ativa. E se ela também tiver um centro de inversão, ela também não é opticamente ativa, né? Então, não é, desde que S1 é igual a sigma, S2 é igual a I, alguma molécula tendo um plano centro de simetria não é opticamente ativa. Então, você determina um plano ou centro de simetria, é muito facilmente determinado, diagnosticado, então não vai ser. O primeiro exemplo que a gente tem é uma estrutura, um carbono tetraédrico com 4 ligantes diferentes. Se você procurar aqui um centro de inversão, essa molécula não tem. Plano de simetria, essa molécula não tem. Algum eixo SN ela não tem, lógico, logo ela é opticamente ativa. Agora, se a gente olhar a molécula de baixo, em que um flúor foi substituído por um hidrogênio, a gente observa que a gente tem um plano de simetria, ela é opticamente inativa. Tá? Um outro caso que a gente tem é um difluoraraleno, né? Aleno, um difluoraleno,
E aí a gente vê que a gente tem um plano de simetria aqui, ó, cortando exatamente no meio, né, passando ao longo da molécula, você vê que o lado que está fora do plano do quadro é igual ao lado que está atrás do quadro. Agora, diferentemente, é 1,3 de fluoraleno. Tá? Ela não é, desculpa, ela é opticamente ativa. Tá? Ela tem somente um eixo C2 e é opticamente ativa. Outra coisa interessante, moléculas polares, né, sobre a polaridade das moléculas. Uma molécula não pode ser polar se ela tiver um centro de inversão. Então, quando as moléculas têm centro de inversão, ou quando a gente vai ver em grupos pontuais, quando ela for um grupo D, que a gente vai ver o que é isso, ou um grupo tetraédrico ou octaédrico, em geral, elas não são polares. Tá? Então, isso é uma outra consideração. Bom, se você gostou do material do canal, você se inscreve aqui, ES Química Forense. Hoje a gente falou de eixo de rotação impróprio, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha clareado. E a próxima aula vai ser sobre grupo pontual. Vou explicar como usa o fluxograma de grupo pontual.